A aula de hoje vai ser sobre atomística, certo? Deixa eu passar o slide. Então, falando um pouquinho, né, sobre esse conceito de átomo, o átomo, ele tem a sua origem grega, né, e átomo é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço e possui massa, ou seja, nós e tudo que está ao nosso redor é formado por átomos, certo? Falando um pouquinho da história, né, do átomo, foi Aristóteles, né, que começou falando que o universo, ele era formado pelos 4 elementos, terra, água, fogo e ar. Né? É comum a gente ver em alguns filmes, séries, alguns desenhos também. Tem o Dragon Ball Z, não sei se é da época de vocês, mas eu acho que ainda tem esse desenho, né? Onde eles falam ali da criação do universo e que o universo é formado por esses 4 elementos, né? Tem essa origem mais filosófica, mais mística. Então, foi depois, né, quando surgiram outros filósofos, aí veio o Demócrito, veio o Leucipo, e aí eles falaram que se nós pegássemos uma matéria, por exemplo, uma madeira ou um ferro, e nós começássemos a dividir esta matéria, a gente iria chegar em um momento que a gente não ia mais conseguir dividi-la, certo? Então, eles imaginavam o átomo como sendo dessa maneira, como sendo algo indivisível, uma partícula pequena, compacta, não compreensiva e homogênea, tá? Essa, então, é a parte mais filosófica, tá? Sobre o átomo. E depois tem as propostas científicas, né? Que foi aonde surgiram os 4 principais cientistas, né, que colaboraram através de seus estudos para que a gente tenha o modelo atual que a gente estuda. Foram estes os cientistas, o Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr, tá? Começando então pelo Dalton, o seu modelo atômico, ele ficou conhecido como modelo de bola de bilhar, tá? E por que bola de bilhar? Porque a bola, né, de bilhar, essas de né, que fala de sinuca, por exemplo, né, ela é uma esfera maciça e ele enxergava o átomo como sendo desta mesma ideia, como sendo uma esfera maciça, né? Porém, esse modelo de Dalton existiam algumas falhas, né? Tanto que ele não fez nenhum experimento, foi tudo mais ou menos que imaginado através da sua cabeça. Então, né, esse modelo, ele não tinha cargas elétricas, não tinha núcleo e também não tinha questão de orbitais e nem energia. Foi então depois que surgiu a proposta do modelo de Thomson, tá? Que ficou conhecido como modelo de pudim de passas. Por quê? Bom, aqui neste modelo de Thomson, tá? Já teve a descoberta dos elétrons, tá? Porque através de um experimento que ele fez, tá? Com a utilização de raios catódicos, com a emissão de gases e a condução da eletricidade, tá? Então, aqui já existia a questão da eletricidade. Ele conseguiu chegar à conclusão de que um átomo, ele se assemelhava a um pudim de passas, né? Por quê? Porque analisando aqui, por exemplo, aqui nós temos essa imagem, aonde, só deixa eu dar um zoom aqui, aonde nós temos um fluido positivo e os elétrons incrustados neste fluido positivo. Trazendo um outro exemplo aqui. Imaginem, por exemplo, uma moeba, sabe? Aquilo que as crianças brincam, aquele gel, um molengo. Então, imaginem essa moeba caindo no chão, por exemplo, tá? E o que acontece com essa moeba? Ela fica toda suja, né? Ali vai grudar cabelo, vai grudar alguma areia que tiver, poeira, enfim. Então, imaginem como sendo esta moeba, né? Aquele fluido, a parte positiva do átomo, e aquela sujeira como se fossem, né? Uma forma de representação os elétrons deste átomo, tá? Lembrando que os elétrons são as partículas que contêm carga negativa, tá bom? Após o modelo proposto por Thomson, surge então, aqui, ó, falando um pouquinho das falhas, né, do modelo de Thomson,
Esse modelo ainda não foi descoberto, né, a presença do núcleo, não tinha a questão dos orbitais também de energia, e os elétrons também sem a energia constante, que depois a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Só vou diminuir o zoom aqui para mim conseguir ver vocês, se vocês falar alguma coisa. Pronto. Então, surge depois, tá, o modelo de Rutherford. Ele contribuiu muito, tá, para que nós conseguíssemos ter o modelo que nós temos hoje. Ele foi considerado o pai da física, certo? Porque foi através do seu experimento, tá, através de uma lâmina de ouro, que ele conseguiu identificar que o átomo possuía espaços vazios, tá? Então, este modelo de Rutherford, ele ficou conhecido como o modelo do sistema solar, tá? Porque ele se assemelha, porque, por exemplo, nós temos um núcleo e ao entorno deste núcleo nós temos os orbitais aonde contém os elétrons. Então, foi neste momento, tá, em 1911 aproximadamente, aonde foi descoberta a presença do núcleo no átomo. Então, depois de Rutherford, surgiu o modelo atômico de Bohr. Tá? O Bohr, ele estudou junto, na mesma época, com Rutherford, e ele conseguiu complementar, vamos dizer assim. Por quê? Porque o modelo de Rutherford, os elétrons, eles ficavam estacionados ali, eles se movimentavam, tá? Deixa eu voltar aqui. Eles se movimentavam, mas eles não mudavam de camadas, eles permaneciam, tá, em sua órbita. Já o modelo proposto por Bohr, que o seu modelo ficou conhecido por modelo Rutherford-Bohr, aqui. Ele propôs, então, né, ele descobriu que esses elétrons, quando eles recebem energia, tá, então pode ser energia térmica ou energia cinética, independente. Quando esse átomo recebe energia, ele fica excitado, e quando ele recebe essa energia, ele pula de camada. Então, se este elétron, ele estava aqui, por exemplo, quando ele recebe energia, este átomo passa para outra camada, certo? E quando este átomo passa para outra camada e absorve toda a energia que ele recebeu, ele vai emitir, tá? A energia, ele vai retornar para a sua camada anterior e vai emitir energia em formato de luz, tá? Energia em forma de fóton. E como que ele consegue fazer essa mudança de órbita, né? É justamente por causa dessa energia que o elétron recebe, tá? Então, essa foi a grande contribuição de Bohr para o modelo de Rutherford. Bom, então depois surgiram alguns estudos, né, acerca da mecânica quântica, onde colaborou muito também, tá, para os estudos no que tange os estudos da atomística, porque foram descobertos também, né, os subníveis, né, aí foi descoberto que existe subnível S, P, D e F, eu não sei se vocês já estudaram isso, tá, mas se não, mais para frente, a gente vai ver essa parte mais a fundo, tá, mas só falando, assim, para vocês compreenderem, né, para mim já não chegar aqui falando de estrutura de átomo e vocês ficarem meio assim, tá, mas o que é átomo, como surgiu? Então, para vocês irem se ambientando, tá, com essa parte de atomística, eu trouxe essa parte mais histórica para vocês. Alguma dúvida até aqui? Tranquilo? Se eu estiver indo muito rápido, vocês me falem, tá? Sinta-se bem à vontade. Tranquilo, de boa, tá bem. Vamos adiante, então. Então, aqui está uma outra representação do átomo, onde nós temos o núcleo, e o que nós temos nesse núcleo? Nós temos os nêutrons e os prótons, tá? A soma de prótons e nêutrons vai nos dar a massa de um átomo, tá? Ao redor do núcleo, nós vamos ter a eletrosfera, que é onde estão os elementos, não, as partículas com as cargas negativas, tá bom? Aqui na nuvem eletrônica. Lembrando, tá, gente, que isso aqui é uma representação, não quer dizer que o átomo tenha este desenho, não quer dizer que o átomo, por exemplo, aqui, já trouxe a representação de Rutherford. Não é que o átomo tenha bolinhas vermelhinhas e azuisinhas, tá? Isso aqui é uma maneira para que a gente consiga entender como que se dá toda essa questão de energia,
mais ou menos a localização, onde está prótons, onde está elétrons, nêutrons, tá? Então, para que a gente consiga entender essa parte. Bom, os elétrons, então, tá? Ele é representado pela letra E, os prótons pela letra P, os nêutrons pela letra N e a massa pela letra A, tá? Então, aqui nós temos a eletrosfera, que é onde os átomos estão, os elétrons estão em movimento, tá? E aqui no núcleo, tá? É onde nós temos a massa do átomo. Nós temos os prótons, que são as partículas que contêm cargas positivas, e nós temos os nêutrons, que, como o próprio nome já nos diz, né, são as partículas neutras, são aquelas que deixam com que o átomo fique estabilizado, vamos dizer assim, tá bem? Bom, existem alguns cálculos, tá, pessoal, bem simples, umas fórmulas bem simples aqui, como vocês podem ver, que é necessário que vocês conheçam também, que é o cálculo do número de partículas atômicas, tá? Então, aqui na primeira fórmula, nós temos a letra Z, que representa um número atômico. Alguém lembra o que quer dizer um número atômico? Me digam aí no chat. Se não se lembram, não tem problema, podem colocar que não lembram. Quero saber se alguém se lembra. O que é número atômico? Não, ninguém vai se manifestar. A Bianca não lembra. Bom, o número atômico. A Paloma está digitando. Esperar a Paloma digitar. Número que corresponde ao elemento na tabela periódica. Sim, pode-se dizer que sim, porque o número atômico, ele vai nos dizer o número de prótons que o elemento tem, certo? Este é o número atômico. Se cada átomo possui o seu número atômico, né, então pode-se dizer que sim, que o número atômico representa cada elemento da tabela periódica, porque cada elemento contém o seu número atômico, o seu número de prótons, certo? Partindo disso, então, eu venho trazer uma informação para vocês, tá? Que o número atômico, ele vai ser igual ao número de prótons, tá? E também ao número de elétrons, certo? Então, se alguma questão, depois mais para frente eu trouxe alguns exercícios e vocês vão conseguir visualizar isso aqui melhor, tá? Mas se vocês costumam anotar durante as aulas, anotem isso tudo aqui, tá? Que a gente vai usar mais para frente. Então, aqui nós temos a fórmula para descobrir o número atômico. Nós vamos diminuir a massa, tá? Fazer a subtração da massa com o número de nêutrons. Para saber o número de nêutrons, nós vamos subtrair a massa do número atômico. E para descobrir a massa, nós vamos somar os prótons com os nêutrons. Vocês lembram que eu falei no slide anterior que no núcleo nós temos os prótons e os nêutrons? Se a gente quer saber a massa do átomo, a gente vai apenas somar esses dois, tá? Isso aqui foi o que eu expliquei, tá? Ó, além disso, o número atômico, que também significa o número de prótons, tá? Ele nos diz que é o número de prótons, também é igual ao número de elétrons em um átomo neutro, certo? Tranquilo até aqui? Se tiverem. Paloma, sim. Tá com dúvida, Paloma? Tranquilo? Sim, sim para tranquilo ou sim para dúvida? Ah, tá bem. Sim para tranquilo. Vamos adiante, então. Aqui eu trouxe, então, a representação de um átomo, tá, gente? Por convenção, tá? Na tabela periódica, geralmente, o número de massa, ele vem na parte de cima do elemento, certo? Mas, em alguns exercícios, pode acontecer deles virem invertido, tá? Aqui tem X, porque é um átomo qualquer, que poderia ser, por exemplo, sei lá, o ferro, tá? X porque é um átomo qualquer.
Então, aqui a gente tem o ferro. Aqui nós temos o número atômico e o número de massa. E aqui nós temos invertido o número de massa e o número atômico. Como que vocês vão identificar qual é qual? Muito simples, tá, gente? A massa sempre vai ser maior do que o número atômico, tá? Então, independente se o número maior estiver em cima ou estiver embaixo, aquele que tiver o maior número vai ser o número de massa de vocês. Ó, vou mostrar para vocês aqui direto na tabela periódica. Só vou dar um zoom aqui para mim. Ó, por exemplo, tá? Aqui o nitrogênio. Ó, aqui nós temos o número atômico, tá? Ó, ele veio em cima. E aqui a massa, ela está embaixo, ó. Qual que é o maior número? É este daqui, né? O 14. Então, este número nos representa a massa do elemento químico. E o menor vai ser o número atômico, tá? Lembrando que para a gente realizar aqueles cálculos, tá? A gente sempre arredonda, tá? Os valores 14,007, nós arredondamos para 14. No flúor, 18,998, nós arredondamos para 19, tá? A gente vai sempre arredondando para ir facilitando. Vou desfazer aqui, vou diminuir o zoom. Então, aqui eu já trouxe um exercício para a gente fazer. Eu vou deixar aqui, eu vou ler com vocês, tá? E eu quero que vocês leiam com atenção, é um exercício do Enem. E quero ver se vocês conseguem fazer ou chegar em alguma conclusão, tá? Então, o exercício diz o seguinte: um teste de laboratório permite identificar alguns cátions metálicos ao introduzir uma pequena quantidade do material de interesse em uma chama de bico de Bunsen, para em seguida observar a cor da luz emitida. A cor observada é proveniente da emissão de radiação eletromagnética ao ocorrer a. Bom, para que vocês compreendam melhor a questão, tá? Esse teste de laboratório faz com que é um teste de chama, tá? E nesse teste de chama, como vocês podem ver aqui na imagem, a chama ela muda de cor, tá? E por algum motivo que nós já vimos agora no início da aula, acontece essa reação, tá? Então, vamos para alternativas. Alternativa A, mudança de fase sólida para a fase líquida do elemento metálico. Alternativa B, combustão dos cátions metálicos provocados pelas moléculas de oxigênio da atmosfera. Alternativa C, diminuição da energia cinética dos elétrons em uma mesma órbita na eletrosfera atômica. Ou alternativa D, transição eletrônica de um nível mais externo para outro mais interno na eletrosfera atômica. Vamos lá, pensem um pouquinho e me digam se vocês têm alguma sugestão, o que vocês acham. Eu vou esperar um pouquinho, tá? Vai ter enquete? Como assim vai ter enquete? Gente, eu sou nova aqui. Não me façam pergunta difícil. Vai ter enquete? Não, é só para a gente fazer aqui na hora. Rapidinho. Não, pode ser pelo chat. Pode ser pelo chat mesmo. Ah, tem enquete aqui, gente. Não sabia. Eu ainda tô aprendendo aqui a usar a plataforma. Então, perdoem a prof novata. Bianca, acho que a D. Já temos uma sugestão. A Paloma também acha que é a D, a Vitória acha que é a D. Mais alguém?
Todo mundo concorda aqui com as gurias? Alguém discorda? Ó, então vamos começar do início. Aqui no enunciado do exercício, ele fala o seguinte: um teste de laboratório permite identificar alguns cátions metálicos ao introduzir uma pequena quantidade do material de interesse em uma chama de bico de Bunsen. Aqui, ó, uma chama. Então, significa que ele está colocando energia, tá? Energia térmica, calor, tá, gente? A chama do bico de Bunsen é isso daqui, tá? É uma chama utilizada em laboratório. Então, aqui nós temos calor. Eita, que escrever aqui é meio ruim. Para em seguida observar a cor da luz emitida. Então, nós tivemos a emissão de luz. A gente teve uma luz emitida. Então, vamos para as alternativas. Alternativa A, mudança da fase sólida para a fase líquida do elemento metálico. Quando, por exemplo, a água, nós temos a água no seu estado líquido, tá? Quando a gente ferve essa água, ela vai vaporizar. Esse vapor fica colorido? Não, né? Então, não tem nada a ver. Então, a letra A, a gente já risca. Combustão dos cátions metálicos provocada pelas moléculas de oxigênio da atmosfera. Não, né? A gente não está falando em combustão, a gente não está explodindo, a gente não está queimando, a gente não está fazendo nada disso, tá? Então, não é combustão. Alternativa C, diminuição da energia cinética dos elétrons em uma mesma órbita na eletrosfera atômica. Diminuição da energia cinética, tá? A energia cinética é relacionada com a questão do movimento, tá? Das partículas, a velocidade das partículas. Então, neste caso, se a gente está colocando calor, tá? Então, isso quer dizer que a energia cinética ela vai aumentar, ela não vai diminuir, porque o calor faz com que as partículas fiquem muito agitadas, tá? Então, a gente já risca a alternativa C. Então, o que, que nos sobra? Alternativa D, que foi o que eu expliquei para vocês nos slides anteriores. Só deixa eu diminuir meu zoom. Que nós falamos nos slides anteriores, né? Que é essa transição do elétron. Quando o elétron ele recebe o tipo de energia, ele é excitado, então ele vai pular de camada e quando ele retorna, ele emite energia em forma de luz, tá? E por que luz colorida, tá, gente? Porque cada átomo ele tem uma energia diferente, cada átomo tem um número de camada, cada elétron age diferente em seu átomo, tá? Então, cada átomo vai ter a sua corzinha, vamos dizer assim, tá? Vocês entenderam por que, que é a letra D? Isso tem a ver com aquele modelo, né, do Bohr, que foi a contribuição do Bohr em relação ao modelo atômico. Então, tá. Então, vou seguir. Qualquer coisa, vocês me interrompam. Vamos para mais uma, então, agora com aquelas fórmulas que eu mostrei para vocês, tá? Vamos lá. Em um átomo com 22 elétrons e 26 nêutrons, seu número atômico e seu número de massa são, respectivamente. Vamos lá com vocês. Sempre coloquem, tá, as informações que o exercício propõe. Peguem tudo que ele dá e tomem nota. Aqui ele está nos dizendo que um átomo qualquer, ele tem 22 elétrons e 26 nêutrons.
E ele quer saber o número atômico e o número de massa, tá? Como que vocês fazem para saber? Alguém tem sugestão aí de alternativa? Alternativa A, B, C, D ou E? Vou esperar um pouquinho, essa é fácil. A Bianca acha que é a D. Opa, D, aqui. A Paloma acha que é a E. Vocês lembram que eu falei que número atômico é igual a P e é igual a E, certo? Então, o que que ele está perguntando? Ele está perguntando o número atômico. Ele nos dá o valor de número atômico? Não, ele não nos dá. Mas se nós sabemos que o número atômico é igual ao número de prótons e ao número de elétrons, nós sabemos que este átomo tem 22 elétrons. Ó, elétrons e número atômico. Então, ele vai ter 22 elétrons. E ele quer saber a massa. Vocês lembram que naquela fórmula. Deixa eu voltar. Aqui. Para a gente descobrir a massa, a gente soma o número de prótons com o número de nêutrons, que é aquilo que está no núcleo do átomo. Então, a gente vai somar. Ó, a gente vai somar o 22, que é um número atômico, com o número de nêutrons, que é 26. E isso aqui vai nos dar 48. Então, a alternativa correta é a letra E, 22 e 48. Alguma dúvida até aqui? É só aplicação de fórmula, tá, gente? É vocês ver o que, que o exercício tem e o que, que falta para encontrar. É aplicação de fórmula apenas. Um átomo é constituído por 28 elétrons e possui um número de massa igual a 50. Assinale a alternativa que apresenta seu número atômico e seu número de nêutrons, respectivamente. Aqui eu coloquei as fórmulas, tá? Para facilitar. Vamos lá, é com vocês. Estão fazendo? Peguem tudo de informação que o exercício dá e vê o que, que falta e aplica nas fórmulas. Apenas isso. Sim, tentando. Giovana C.
Já temos uma sugestão. Vamos ver se mais alguém se manifesta. Esperar o Augusto, que diz que está tentando. Não esqueçam de colocar os nomes, tá, gente? Nas notas compartilhadas ali para a chamada. Dificuldades, Augusto? Querem que eu faça junto com vocês? Sim, pode ser. Eu tô quase resolvendo, tá bom? Vou esperar mais um pouquinho, então. Mas pode ser. Termina aí. Isso aí, Bianca. Para saber o número de nêutrons. A Bianca também disse que é a letra C. Augusto também disse que é a letra C. Sim, a alternativa correta é a letra C, porque ó, um átomo é constituído por 28 elétrons. E possui a massa igual a 50. Ele quer saber o número atômico. Se nós temos o número de elétrons, nós temos o número atômico, que é 28. E ele quer saber o número de nêutrons, e para saber o número de nêutrons, a gente apenas diminui o valor da massa com o número atômico, que vai nos dar 22. Então, a alternativa correta é a letra C. Muito bem. Vamos adiante. Esse aqui eu vou fazer com vocês, rapidinho, tá? Ó, esse é a mesma ideia, tá? Ó, em um átomo que apresenta 40 elétrons e 65 nêutrons, podemos afirmar que o seu número de prótons é igual a... Ele quer saber o número de prótons. Se nós temos o número de elétrons, a gente já tem o número de prótons, certo? Então, é só a gente lembrar que o número atômico é igual ao número de prótons e igual ao número de elétrons. Então, a alternativa correta, letra B. Tá bem? Vamos adiante, então. Falando um pouquinho, tá? Alguns átomos, eles possuem algumas semelhanças atômicas, como, por exemplo, tá? Eles se assemelham ao número de prótons, ao número de elétrons, e eles têm um nome, tá? Então, nós temos os isótopos, que são aqueles átomos que possuem o mesmo número de prótons, tá? Nós vamos ter os isótonos, que são aqueles que possuem o mesmo número de nêutrons, e nós vamos ter os isóbaros, que são aqueles que têm o mesmo número de massa. Então, como lembrar? Por exemplo, aqui, nos isótopos, ó, a gente tem um P, então nos remete à palavra prótons, tá? Então, isótopos, prótons, aqueles elementos que possuem o mesmo número de prótons. Isótonos, aqui nós já temos um N, tá? Que nos faz lembrar nêutrons. Então, isótonos são aqueles elementos que possuem o mesmo número de nêutrons, tá? Aqui nós temos como exemplo o berílio, tá? E o boro, ó. Fazendo a subtração, né, de massa com o número atômico. Para o boro, nós vamos ter 6 nêutrons, e para o berílio também, 6 nêutrons. Depois, nós vamos ter os isóbaros. O que nós temos aqui? Nós temos um A, ó, isóbaros. Então, o A, o que representa a letra A? Não é o número de massa? Então,
Os isóbaros nos dizem que são aqueles elementos que possuem o mesmo número de massa, certo? Então, vamos adiante. Aqui, ó, por exemplo, nós temos o carbono, tá? E o nitrogênio, ó, os dois possuem a massa 14, tá? Então, essa é a semelhança entre esses dois átomos. Nós ainda temos, além destes, né, a gente tem os isoeletrônicos, tá? Que são aqueles átomos que possuem o mesmo número de elétrons, tá? Então, aqui no exemplo, nós temos o sódio, tá? E aqui a gente já não tem mais o átomo em sua forma neutra, tá? Por quê? Aqui nós temos um cátion, porque ele possui uma carga positiva, tá? A gente vai ver isso daqui a alguns slides. Aqui nós temos o oxigênio, tá? E aqui nós temos o neônio. Bom, no sódio, quantos elétrons tem? Ó, aqui nós temos o número atômico, tá? Isso aqui vocês já sabem. Isso aqui é o número atômico. O número atômico, ele é igual ao número de prótons e ao número de elétrons, certo? Só que ele tem uma carga positiva. E se ele tem uma carga positiva, isso nos diz que esse átomo, ele perdeu um elétron, tá? Então, se ele perdeu um elétron, ele vai ter 10 elétrons, porque o número atômico dele é 11. Menos um elétron, nós vamos ter 10 elétrons. No exemplo do oxigênio. Aqui nós temos uma carga negativa, tá? O que nos diz que o átomo recebeu 2 elétrons. Então, o número atômico do oxigênio é 8. E se ele ganhou 2 elétrons, se ele tinha 8, ele ficou com 10 elétrons. Aqui tem 10 elétrons, aqui também tem 10 elétrons. E o neônio, aqui ele está o átomo em sua forma neutra, ele não possui carga, tá? Então, aqui o número atômico dele é 10. Então, nos diz que esse átomo possui 10 elétrons. Certo, gente? Alguma dúvida aqui ou não? Tranquilo? Tá, então vamos lá. Aqui eu trouxe, tá? Para falar um pouquinho de átomos e íons, tá? Até o momento, então, a gente estava falando do átomo, né, em sua forma neutra, sem carga. Mas o átomo, a partir do momento que ele adquire uma carga, por exemplo, em reações químicas, tá? Ele pode perder ou ele pode ganhar elétrons. E quando ele adquire carga, seja ela positiva ou negativa, este átomo se torna um íon, tá? Então, até aqui eu coloquei uma frase: todo íon é um átomo, mas nem todo átomo é um íon. Por que todo íon é um átomo? Porque o átomo, independente dele tiver carga ou não, ele vai seguir sendo um átomo, vamos dizendo assim. Mas nem todo átomo é um íon, porque, por exemplo, o átomo não necessariamente ele precisa ter carga, certo? Então, aqui, ó, a gente tem o sódio na sua forma neutra, tá? E o sódio na forma de íon catiônico, tá? Aqui, no caso, ele perdeu um elétron. Então, quando nós temos cátions, significa que esse átomo perdeu elétrons. E quando ele perde elétrons, ele adquire carga positiva, tá? E quando este átomo ele ganha elétrons, ele adquire uma carga negativa e este átomo é chamado de ânion, tá? Então nós temos os cátions e os ânions, tá bem? Vamos lá, um exercício para a gente fazer com relação aos átomos abaixo. X, Y e R, tá? E aí aqui nós temos o valor de número atômico e os valores de massa. Podemos afirmar que Y e R são isótopos, X e R são isóbaros, X e R são isótonos, X e R possuem o mesmo número de elétrons, ou alternativa E, X e Y deveriam estar representados pelo mesmo símbolo químico. Com vocês.
Alternativa D. Ó, vamos pensar um pouquinho, tá? Alternativa A, Y e R são isótopos. Ó, nós temos um P, então ele está nos perguntando se Y e R possuem o mesmo número de prótons. Qual é o número atômico do Y e o número atômico do R? 22 e 21. Então, essa alternativa está errada, porque o número atômico deles é diferente. Então, eles possuem o número de prótons diferentes. Alternativa B. X e R são isóbaros. Isóbaros são aqueles que possuem o mesmo número de massa. X tem massa 50. E R tem massa 49. Então, eles não possuem o mesmo número de massa. Então, a alternativa B também está incorreta. Alternativa C. X e R são isótonos. E aí, vocês concordam? X e R são isótonos? Não, né? Porque ó, o número de massa deles é diferente. Se a gente fizer essa subtração, vai dar um valor diferente. É a letra D. Então, a letra C também está errada. Está correta, então, a letra D. X e R possuem o mesmo número de elétrons? Sim, 21 e 21. Tá? Então, a alternativa D está correta. E a letra E, X e Y deveriam estar representados pelo mesmo símbolo químico? Não necessariamente, tá? Vamos lá, então. O FSE. Analise as seguintes afirmativas. Isótomos são átomos de um mesmo elemento que possuem o mesmo número atômico, diferente número de massa. 2. O número atômico de um elemento corresponde ao número de prótons no núcleo de um átomo. 3. O número de massa corresponde à soma do número de prótons e do número de elétrons de elemento. Quais alternativas estão corretas? A, B, C, D ou E? A 2 está certo, o Augusto disse. Mais alguém? Letra B, a Paloma acha que é a letra B. Vamos lá, o que os demais acham? Deixa eu ver. Tem o Felipe, que não fala nada, Giovana. Vamos lá. Vamos pensar um pouco. Coisa boa, né, gente? Sexta-feira com aula de química. Sim, B. Giovana, essa eu não sei. Confundiu um pouquinho?
É fácil. Vai pensando aí, Giovana. Só vou tomar uma água. Ninguém mais vai se manifestar. Tá, vamos lá então. Isótopos são átomos de um mesmo elemento que possuem mesmo número atômico e diferente número de massa. Tá certo ou não tá? Ó, errado. Por que que tá errado? Partindo do pressuposto, tá? Que nós temos um átomo neutro aqui. Essa alternativa, ela tá, ó, o número atômico, ele não nos diz o número de prótons? Sim, isso aí, Paloma. Mas o número atômico, ele não nos diz também o número de prótons? Sacou a pegadinha? Então, sim, essa alternativa é correta. Isótopos são átomos de um mesmo elemento que possuem o mesmo número atômico. Se Z igual a P igual a E, faz sentido, tá? Então, a alternativa um está correta. Peguei um monte de ratinho aí, viu? Alternativa 2. O número atômico de um elemento corresponde ao número de prótons no núcleo de um átomo? Sim. Alternativa 2 também está correta. Alternativa 3. O número de massa corresponde à soma do número de prótons e do número de elétrons de um elemento? Não. A número 3 está incorreta, porque o número de massa é a soma de prótons com nêutrons, tá? Então, a alternativa correta é a letra D, é isso? 1 e 2 corretas? Isso. Todo mundo concorda? Alguém ficou com dúvida nessa questão? Pode dizer, gente, não fiquei com dúvidas, tá? Eu tô aqui para isso. De boa. Que bom. Vamos lá, então. Mais um. O número de prótons, nêutrons e elétrons representados por bário, tá? Esse elemento aqui é o bário. Aí aqui ele tem o número de massa, 138, o número atômico, 56, e uma carga, tá? Mais dois. É, respectivamente. Qual dessas alternativas? Vamos lá. Lembrem, tá? Que o bário, ó, ele tá com uma carga mais dois. O que eu expliquei anteriormente? Se ele tem uma carga mais dois, ele perde elétrons.
Alternativa B. A Paloma falou. Augusto também. Alternativa B. Vamos lá, mais alguém? O último exercício para a gente fechar a nossa sexta-feira. Então, aqui, ele nos dá as alternativas, tá? Ele quer saber o número de prótons, nêutrons e elétrons, tá? Que é representado aqui. Bom, o que a gente consegue enxergar aqui? O número de massa, que é 138. Nós temos o número atômico, que é 56. Tá? Isso aqui é as informações que ele nos dá. E ele tem uma carga de mais 2. Então, qual é o número de prótons desse elemento? 56. Então, aqui a gente já descarta a alternativa D e a alternativa E. O número de nêutrons. O que a gente faz para saber o número de nêutrons? A gente faz a subtração da massa pelo número de prótons, certo? Então, 138 menos 56 vai nos dar 82. Então, nós temos a alternativa A, B e C. Bom, agora ele quer saber o número de elétrons. Se ele tem uma carga de mais 2, significa que ele perdeu 2 elétrons. Então, se ele tem o número atômico 56, que também nos representa o número de elétrons, a gente vai apenas subtrair 56 menos 2, 54. Então, a alternativa correta, alternativa B. É isso aí, gente. Então, gente, esse era o nosso último exercício. Quero saber se vocês ficaram com dúvidas até aqui, se foi tranquilo. Me digam, não fiquem com dúvidas, tá? E era isso, gente, a nossa aula de hoje. Não esqueçam de assinar a chamada. Coloquem o nomezinho ali de vocês. Essa parte é bem tranquila, é mais para a gente ir conhecendo mais essa parte do átomo também. Vitória, a massa é qual? A massa é aqui, ó, Vitória, 138. Lembra que a massa sempre vai ser um número maior? Ah, obrigada, Paloma. Que bom que gostou. A massa é 138, só que aqui ele não está perguntando a massa, ele quer saber o número de nêutrons. Então, a gente faz a subtração, isso aí.